A Batalha do Apocalipse, a Terceira Guerra. Ablon estacionou a motocicleta de guidão cromado em um beco escuro. Desmontou e atravessou a estreita rua de paralelepípedos, já deserta àquela hora da noite. Mesmo sendo uma cidade grande, algumas áreas do Rio de Janeiro, especialmente as do centro, conservam as arquiteturas do século XIX, sobrado de 3 andares, igrejas barrocas e vias pouco iluminadas. Uma herança do passado colonial que continua presente nas zonas históricas onde outrora caminhavam piratas, jesuítas e escravos. A alguns metros dali, as ruelas antigas convergem em uma larga avenida asfaltada, margeada por enormes arranha-céus com anúncios de neon no topo. Pelas calçadas, buracos de metrô adentram o solo, à luz dos postes noturnos e dos semáforos piscantes. Esse é o aspecto do centro, uma conjunção entre o velho e o novo, um choque arquitetônico entre a urbe moderna e a extinta capital da colônia. Há cerca de 50 anos, com o crescimento da cidade, muitas pessoas mudaram-se para os bairros mais distantes, e o centro deixou de ser residencial, passando a ser exclusivamente comercial. Quase ninguém mais mora por ali, e os poucos residentes são na maioria mendigos ou forasteiros que dormem em abrigos ou nas poucas pensões mais usadas pelas prostitutas. À noite, aquele é um bairro fantasma, visitado apenas pelos operários da prefeitura que consertam sinais de trânsito e reparam o asfalto. Quando chega o dia, contudo, a vizinhança é invadida pela mais heterogênea das turbas. Executivos de terno, aleijados, pedintes, vendedores de amendoim, motoristas de ônibus, estudantes atrasados e pregadores religiosos. O movimento diminui só pelo fim da tarde, ao término do expediente, quando os trabalhadores voltam para as casas. Alguns permanecem divertindo-se nos bares ou frequentando os prostíbulos, mas tudo acaba antes da meia-noite, para renascer com o brilho do sol. Havia uma pensão escondida no lado antigo, o Hotel Montenegro, que Ablon escolhera como refúgio. Conseguira convencer o proprietário a alugar um dos quartos grandes por tempo indefinido, o que salvou as contas da hospedaria já quase entregas baratas. Se havia um lugar na cidade para um anjo renegado se hospedar, era aquele local. O Hotel Montenegro não passava de uma pensão desprezível, praticamente abandonada. E mesmo sendo uma construção bem antiga, o mundo espiritual estava limpo sob o tecido da realidade. Nada de espíritos arrastando correntes ou espectros saindo das sombras. Os antigos residentes do sobrado, conforme Ablon já concluíra, não deixaram assuntos pendentes para castigar a alma. Ao contrário do que se pensa, nem sempre os fantasmas atormentam os vivos, mas os anjos podem avistá-los no plano astral. E é aborrecido, por vezes, assistir ao lamento das assombrações. O Hotel Montenegro estava de acordo, isolado e obscuro, um buraco decadente na cidade decrépita. Ablon abriu a porta e entrou no apartamento. O quarto era grande, antigo, com o pé direito e o chão de madeira que provavelmente faziam parte da construção original. O cômodo, largo e sem divisórias, ocupava todo o 3º andar do sobrado. O proprietário contara ao renegado que o recinto fora no passado uma espécie de depósito. Havia poucos meses, ao se estabelecer ali, o Celestial trouxera centenas de inusitados objetos, artefatos que colecionara por cerca de 6.000 anos. Nunca carregava coisa alguma em suas viagens, mas guardava os itens em sítios escondidos, e agora ele os reunira em seu refúgio. Assim, o salão mais parecia um pequeno museu. Nas estantes abarrotadas descansavam documentos ancestrais, tomos de feitiçaria, tapeçarias medievais, tratados helênicos, papiros egípcios, mapas espanhóis e exemplares de livros originais do século XIX, incluindo um manuscrito de A Origem das Espécies de Darwin. Outras prateleiras sustentavam mais caixas, dentro das quais jaziam gládios romanos, armaduras japonesas, escudos nórdicos, placas sumérias, quadros renascentistas e outros ícones culturais que Ablon preferia preservar, nem que fosse simplesmente para não esquecer o próprio passado. Trancada a porta, o lutador tirou o sobretudo emborrachado que usava para se proteger das chuvas frequentes que caíam sem avisar naquela cidade úmida e quente. Puxou uma cadeira e se sentou à maciça távola de mogno,
entulhada de jornais e revistas que dividiam espaços com os rolos envelhecidos de pergaminho escritos em aramaico. O guerreiro estivera por semanas analisando os periódicos e buscando ligações entre os fatos recentes e as velhas profecias. Infelizmente, reconhecer os paralelos e notar os sinais. Os sinais do Apocalipse. Para uma pária como Ablon, era difícil saber o que acontecia no céu ou no inferno. Mas com o tempo, ele foi entendendo que os eventos espirituais encontraram reflexo no plano físico. Foi assim que pela primeira vez percebeu os sinais. Os indícios que confirmavam os últimos dias da Terra. Começou com aquilo que os profetas chamaram de Cavaleiros do Apocalipse. Não havia cavaleiro de fato, nem entidades montadas que personificassem a previsão, mas o renegado podia percebê-los nas guerras no Oriente Médio, nas crianças famintas da África, nas epidemias, nos falsos videntes e em todo lugar onde a morte arrastava o seu manto. Depois a situação mundial se degradou e nada teve a ver com as forças infernais dos celestes. No início do século XXI, a crise econômica mundial voltou a fomentar o expansionismo das grandes potências, a exemplo do que acontecera em fins do século XIX. Os Estados Unidos da América, abalados por problemas políticos e financeiros, buscavam expandir seus territórios de influência, invadindo e ocupando dezenas de países menores. Após a invasão do Afeganistão, os americanos avançaram para o Iraque e depois continuaram a operação ocupando a Síria, o Irã e a Líbia, sempre sob o pretexto de autodefesa. Acusavam levianamente seus inimigos de deter arsenais de armas químicas, biológicas e nucleares, argumentos que quase sempre eram refutados pelos inspetores das Nações Unidas. Fixando o domínio sobre esses países, os estadunidenses fecharam o cerco ao Oriente Médio, estabelecendo bases sólidas para suas operações na Ásia. Para assegurar o contingente de tropas nas regiões ocupadas, os Estados Unidos selaram um pacto de cooperação com os principais países da Europa, encabeçados pela Grã-Bretanha, Itália e Alemanha. Assim criou-se a chamada Liga de Berlim, em alusão ao nome da capital que abrigou os chefes de Estado durante a conferência que formalizou o acordo. Surgia, porém, a necessidade de implantar um posto de operações no Oriente. E o marco escolhido foi Taiwan, cujo governo aceitou de bom grado o capital investido pelos patronos ocidentais. Mas a aliança com a ilha não passou despercebida aos olhos da China e da Coreia do Norte, nações que, assim como os Estados Unidos, desejavam expandir suas áreas de influência e dominar os mercados. Os dois países exigiram a evacuação das empresas ocidentais de Taiwan, e a recusa levou ao primeiro grande conflito do século XXI, a Guerra dos 300 Dias, que vitimou em apenas um ano cerca de 3 milhões de pessoas, entre militares e civis, e terminou com a vitória do Oriente. A Liga de Berlim foi obrigada a deixar a ilha, e desde então, os dois blocos trocam hostilidades, como uma panela de pressão prestes a explodir. A China e a Coreia do Norte entenderam quem eram os principais alvos da Liga e decidiram pela expansão. Em uma campanha sem precedentes na história da humanidade, os dois exércitos invadiram o Japão sem disparar um só tiro e ocuparam todo o arquipélago na chamada Ofensiva dos Dois Exércitos. Fecharam acordos de cooperação com a Índia, Mongólia, Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. Mas o golpe final ainda estava por vir. Descontentes com a miséria crescente após o fim do comunismo, os russos abraçaram com todas as forças a causa chinesa, e o país se uniu ao Bloco do Leste formando a Aliança Oriental, que recebeu, em poucos meses, adesões de algumas ex-repúblicas soviéticas. Preocupados com a perda de soberania, os americanos conseguiram, depois de inúmeras conversações, o apoio do Canadá e da preciosa Oceania, e continuaram sua política expansionista, invadindo Cuba e Panamá. Um novo confronto entre os dois blocos estourou na Turquia, único país muçulmano aliado à OTAN. Haja desfeita a organização do Tratado do Atlântico Norte. O governo turco se dividiu, dando origem a dois partidos que pegaram em armas e transformaram Ankara em um mar de sangue, afundando a nação em uma guerra civil. Cada uma das potências enviou armas e tropas. Para a Liga de Berlim, era imperativo deter o controle da Turquia para que pudesse fazer uma ponte com os países ocupados pelo Oriente Médio. A Aliança Oriental, por sua vez, sabia que se os inimigos tomassem a capital, se abriria uma frente de invasão pelo sul. Estava então armado o palco para um conflito mundial. De um lado, a Liga de Berlim, formada pelos Estados Unidos e a Europa. Do outro, a Aliança Oriental, liderada pela China, Coreia do Norte e Rússia.
E no meio desses dois blocos conservavam-se neutros os países pobres da África e da América Latina, agora mais preocupados em defender as próprias fronteiras. Foi nesse contexto calamitoso que os sinais se tornaram mais claros. E não havia salvação para a humanidade caso isso acontecesse. Mas isso tudo seria simplesmente mais uma guerra, não fossem os rasgos permanentes no tecido da realidade. Todos, anjos e demônios, sentiram que a membrana estava se desfazendo e compreenderam, alguns mais cedo que outros, que o apocalipse estava em decurso e começaram a se preparar para Armagedon, a batalha final que decidirá a soberania de Haled, que estará aberta à invasão espiritual quando a membrana cair. Apesar de todos tomarem por verdade a profecia sobre o despertar de Yahvé, o melhor não arriscar. Ambos, celestes e infernais, já preparavam suas fileiras para o maior dos confrontos e esperavam o estalar do conflito. Os únicos que seriam capazes de antever o futuro, os Malakins, uma casta de anjos estudiosos e sábios, não falavam mais nada. Eles se distanciaram do céu, e alguns sustentavam que evoluíram a outras esferas, emergindo em transe profundo. O pergaminho aramaico da mesa do renegado era o texto original das revelações de João, que narra a visão do profeta sobre os últimos dias do mundo. Ablon conseguira esse registro por sorte em Roma no ano de 119, época em que o Império estava sob o comando de Adriano. O general comprara o documento de um ladrão de estrada que o tinha roubado de um aristocrata italiano. Nenhum deles, nem o Patrício, nem o Gatuno, sabiam o valor de que estariam portando. O texto fora copiado quando João ainda vivia, e o original deve ter caído nas mãos de algum centurião nos anos em que o apóstolo foi atirado ao cárcere com outros cristãos. Já nessa época, em 119, o pergaminho estava apodrecendo, mas o querubim conseguiu recuperá-lo com a mistura à base de ervas, uma receita secreta da ordem de Sipar, a ele ensinada por uma amiga feiticeira. A versão bíblica atual de João é praticamente a mesma, salvo alguns erros que os escritos sofreram quando foram traduzidos para o grego. O apartamento estava iluminado somente pela luz dos postes noturnos da rua, que chegavam ao quarto através de uma larga janela. Sentado, Ablon recolheu alguns papéis e com ele organizou uma pilha. Em seguida levantou-se e espiou lá fora. Tudo calmo. Sentiu o peso da runa atlântica da paz inscrita nos fragmentos de bálsato. Tirou o objeto do bolso e examinou, sob o brilho fraco das lâmpadas urbanas. E então andou até o telefone e puxou o gancho ao ouvido. Começou a discar.